Olá, meus amados alunos. Eu resolvi fazer essa videoaula porque nas nossas aulas, né, eu percebi que alguns de vocês tiveram alguma dificuldade com o entendimento do mito e do significado dos mitos. Então eu escolhi um mito para poder fazer a narrativa desse mito para vocês e depois a gente tentar entender um pouco, né, a fundamentação, os sentidos dos mitos também, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai fazer hoje a narrativa do mito de Deméter, ou Geméter, é a mãe terra, tá bom? Geméter é filha de Cronos e de Reia, que vocês podem ver aqui, né, na imagem no alto à direita. Reparem lá que a gente tem, né, a deusa Reia, que está de pé, ela está levando, né, o seu filho, que ali no caso é Zeus. Zeus está, no fundo, olá, meus queridos alunos, tudo bem? Como vocês estão? Eu resolvi fazer esse vídeo, essa videoaula, explicando para vocês e com vocês um pouco da mitologia grega. Eu percebi, né, que mesmo na sala de aula e numa tarefa que nós fizemos, alguns de vocês tiveram alguma dificuldade com o entendimento do significado dos mitos. Então eu achei, né, entendi que fosse legal preparar uma videoaula discutindo mitologia com vocês. Eu escolhi a mitologia grega. A gente podia pegar aqui belíssimos mitos, tá bom? Dos persas ou dos egípcios, que eu conheço relativamente bem, mas eu escolhi o mito de Geméter, tá? Que aparece aí na tela para vocês. Geméter, em grego, em português, Deméter, que é a mãe terra. Olha lá o delta grego ali para vocês. Bom, Geméter, ela é uma deusa, filha, né, de Cronos e também Reia. Ali na imagem ao alto, né, na esquerda, vocês veem a deusa Reia levando uma pedra embrulhada, né, na pele, em gordura, para o seu esposo Cronos. Ela está enganando Cronos para salvar o seu filho Zeus, tá bom? Cronos, a gente sabe da mitologia grega, ele é filho de Urano e Gaia, tá? Uranós, né? É o céu, e a deusa também, que é a deusa Terra, né? Que é a versão anterior, claro, de Deméter. Então, essa deusa, que é a deusa do solo, que é a deusa da terra, que tem a ver com a fertilidade do solo, será o nosso objeto desse mito que a gente vai contar aqui. Então, Geméter, ela é a deusa também ligada, claro, ao trigo, tá bom? Ela tem a ver com a alimentação. O homem, basicamente, ele come pão, né? O homem do mundo grego antigo, base da sua alimentação, claro que tem o vinho, né? Mas o pão alimenta os homens, tá bom? Jesus Cristo, na última ceia, com os seus apóstolos, ele vai partir o pão. Esse pão podia vir de celeiros do mundo antigo, que podia ser feito com trigo ou, quiçá, a cevada. Mas pensemos aqui basicamente o trigo, que podia ser do delta do Nilo, né, do nordeste da África, né, do Egito, podia ser daquela região da Magna Grécia, do sul da Itália, a ilha da Sicília, sobretudo, né, ou então daquela região, né, do Rio Tigre e Eufrates, já na Ásia, tá bom? Bem, Geméter, ela era uma deusa, vamos ao mito propriamente dito. Geméter era uma deusa que preferia a solidão. Ela não queria ter contato com homem algum. Mas Zeus, também filho da deusa Reia e de Cronos, Cronos é o tempo, se encantou com ela. Zeus paquerou, deu em cima de Deméter. Deméter o recusou.
né, refutou. E aí ele faz o quê? Ele insiste mais um pouco. Deméter rejeita mais ainda. E aí ele vai insistindo mais. Como ele vê que Deméter não tem interesse nele mesmo, ele vai cada vez forçando mais, né, tentar um namoro com ela. Deméter, para fugir de Zeus, se transforma em uma égua. O mito, ele apela para o sobrenatural, para aquilo que a nossa razão pode não dar conta. Mas isso não quer dizer que o mito é mentira, por favor. Tá? O mito é a maneira como o homem primitivo está entendendo o seu mundo. Ele dá sentido à vida do homem primitivo, o mito. Bom, Zeus, tentando ainda dar em cima, né, insistindo com Deméter, quando viu que ela se transformou em uma égua, ele se transforma em um grande garanhão. Ó, isso pode ter uma significação quando a gente fala, olha, esse cara é meio garanhão, né, que dá em cima de todo mundo, não sei o que lá. Isso pode ser um resquício de um pensamento mítico que chegou até a gente. Ele dá em cima dela e vai acabar namorando, ele vai copular com ela. Zeus engravida meio mundo, né, na mitologia grega. E ele vai fazer com que Deméter também engravide. Ela vai dar à luz a uma menina que, a princípio, se chama Core. Core é qualquer menino, uma garota, jovem, tá bom? Só que Deméter, ela quer criar a filha somente para ela. Ela não quer dividir a filha com ninguém. Isso é importante, o mito, até para entender a psicologia. Quando nós, como pais, né, queremos que nossos filhos não namorem com ninguém, não se relacionem com ninguém, quando nós criamos os nossos filhos para nós mesmos, nós talvez criamos também sérios problemas para eles e para nós. Tá bom? Isso aí, a mitologia, é para também entender o mundo em que nós vivemos. Ela tem um significado. Ela quer dar uma lição também para a gente. Bom, então Deméter quer criar a filha para ela e para mais ninguém. Bom, quando você faz esse tipo de relação, você pode ter o pior dos erros, dependendo da perspectiva, é claro. Deméter não quer a filha com ninguém, só que Core sai com a mãe sempre para colher, né, frutos, para colher as flores nos campos. Certa vez, no mito, Deméter sai com a filha e com outras meninas que as cercam e elas vão colher. Olha como o mito tem lógica. Dizer que o mito é ilógico é um erro. O mito tem lógica. Deméter recolhe as plantas ou recolhe os frutos? Deméter recolhe os frutos, porque ela já é mulher. Lembre-se que a gente já viu que ela acabou tendo uma relação forçada, infelizmente, com Zeus. Né? E aí ela colhe os frutos. A filha dela, que ainda é uma jovem, ela colhe as flores. E ela vê uma flor que a encanta, Narciso. Olha como é que o mito tem simbologia. De Narciso, nós temos a palavra narcótico, que é uma droga. Ela vai se aproximando de um desfiladeiro, vê aquele Narciso e se encanta e começa a puxar o Narciso. Ela vai puxando o Narciso na beira de um penhasco. Só que enquanto ela faz isso, o solo começa a se abrir. Vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. E quem sai de lá de dentro? Sai o deus Hades. Hades é irmão de Zeus, senhor do reino dos mortos, que se encanta pela sobrinha. Eu falei com vocês que Deméter não deixava que ela namorasse com ninguém. Só que Hades, ao invés de perguntar para Deméter, perguntou para o pai, perguntou para Zeus. E aí, Zeus, eu posso namorar a Core? Sim ou não? Já é ou já era? E ele vai dizer, já é, claro que pode, e deixa, tá bom? E o que acontece? Ele vem, saindo por debaixo da terra, numa grande carruagem, ele de preto, muito bonito. A Hades, na mitologia grega, não é um deus feio. O senhor do reino dos mortos é um deus bonito. Para poder ilustrar, eu trouxe para vocês aí uma imagem, né, de uma escultura de Giovanni Lorenzo Bernini. Olha como é que também a filosofia é a arte, a cultura, como não? E aí, o Bernini representou o deus Hades no momento em que ele
pega Core no colo, tá bom? Core, quando viu aquele homem chegando, ela começa a fugir, mas ela está intoxicada pelo Narciso e vai caindo. Antes dela cair no chão, ela é pega, né, nos braços pelo deus Hades, que ficou imortalizado nessa escultura de Bernini, tá bom? Um escultor famosíssimo já do Barroco. O Barroco também tem a ver com a produção da arte da Igreja Católica lá no século XVI, né? Aqui no caso dele, XVII. Bom, ao chegar no Hades, a Core come o fruto do Hades, que é a romã, que está aí na imagem para vocês, tá bom? Eu coloquei a romã aí 2 vezes. Core comendo a romã, ela muda de nome, não é mais Core, ela agora se chama Perséfone. É o clássico Perséfone e Hades, que a gente vai continuar a ver aqui. Muito bom. A mãe, desesperada, procura a filha e não encontra mais. Ela, no colhimento do Narciso, foi raptada pelo deus Hades e levada lá para o submundo. Quando ela come a romã, isso quer dizer o seguinte, tá? Ela já se encantou com Hades, ela já gostou de Hades, ela já virou esposa de Hades. Comer a romã, simbolicamente, é você se comprometer com o reino do Hades. Você agora está ligado ao reino do Hades. Correto? Bem, Deméter procura e não encontra a filha. E ela fica angustiada. Não come, não bebe, tá bom? Se Deméter não come, não bebe, não se alimenta, se a terra seca, os homens morrem de fome. Olha a simbologia, olha a riqueza de um mito, para vocês poderem entender, tá? E aí ela encontra a deusa Hécate, que é deusa de florestas, tá bom? E com ela vai procurando, eu representei você também aqui, botei a Hécate, ela vai procurando a filha. E Hécate a ajuda e vai dizer, quem é o Deus que vê tudo? Quem é o Deus que durante o dia vê tudo? É o Deus Hélios, Sol, que eu também ali representei numa carruagem com 3 cavalos alados, tá? 3 cavalos alados. E aí, Hélios não quer falar, mas Deméter insiste, e Hélios vai dizer o que aconteceu. Ele vai falar o seguinte, tá bom? Sua filha foi raptada, foi levada por Hades. E olha só, ela está casada, muito bem casada, ela gostou dele, ela já é esposa de Hades. Deméter, muito triste, vai se recolher. E aí a gente já vê na nova tela, Deméter vai para Eleusis. Ela anda. Ela não quer comer. Ela envelhece em 1 semana. Deméter envelhece. E aí, ela muito triste, se escora numa pedra, próxima a uma gruta, lá em Eleusis. E naquela cidade, os reis Ceres e Metanira, acabam de ter um bebê, que chama-se Demofonte. Demofonte quer dizer alegria do povo. Demos, povo, é palavra importante para a filosofia. Bem, na cultura, na tradição grega, quando uma criança nasce, há que se dar um banho ritual na criança. E aí, os governantes de Eleusis, né, a Metanira e o Seleu, pedem para as crianças buscarem água. E elas vão buscar água nessa gruta e encontram lá a Deméter. Tem compaixão, tem pena, compaixão, é quando você sente a dor de alguém, que você vê sofrer por um mal, que você entende que aquela pessoa não deveria sofrer aquele mal. Eles têm compaixão de Deméter, e aí eles levam Deméter com ela para o palácio, tá, dos reis. Lá, ela passa a tomar conta de Demofonte, que também pode se chamar Triptólemo. Todos os mitos têm versões diferentes. Vocês podem ouvir esse mito com uma outra versão, que pode variar aqui ou acolá, porque esses mitos eles eram contados em várias e várias cidades, eram centenas de polis gregas.
Então esse mito vai ter uma versão que muda parcialmente aqui ou acolá. Bom, Deméter, lá no Palácio dos Reis, começa a cuidar da criança. E ela vai se apegando à criança. A criança vai crescendo forte e muito bonita. Ela passa a cuidar da criança mais individualmente. Ela fica num quarto com a criança, num aposento do Palácio, né, dos Reis de Eleusis. E aí o que acontece? A criança cresce forte, bonita, muito mais forte, muito mais vigorosa do que as outras crianças. E todo mundo gosta disso. O trabalho de Deméter é excepcional com a criança. Só que a criança toda noite chora. Toda noite o menino chora, que chora. E vai chorando mais, e vai chorando mais, e vai chorando mais. Até que um dia, Metanira, a mãe, fica muito preocupada, angustiada, e resolve abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela toma um susto. Ela vê Deméter colocando Demofonte no fogo. O mito apela para o sobrenatural. O nosso mundo é muito racional. E a razão vai dizer o seguinte: poxa, se eu colocar alguém no fogo, eu mato, eu queimo a pessoa. E ela, não, tá? No mito, ela está colocando o menino no fogo, ela botava no fogo, fazia um tição, rodava o bebê no fogo e tirava. Botava mais um pouco e tirava. Cada vez ela colocava mais. Quando a mãe abriu a porta e viu o filho, né, nas mãos de Deméter, colocando no fogo e rodando a criança no fogo, ela dá um berro, junto com as suas amas, né, com as suas crianças, com o seu coro. E aí ela pega o bebê para tentar acalmar o bebê. E o bebê chora mais, chora mais, chora mais. E não resolve a questão daquela criança. Deméter pega a criança no colo, coloca a criança no colo, acalma a criança e entrega para a mãe. Toma, Metanira, teu filho. E ela vai dizer o seguinte: agora eu não quero mais o seu filho. Eu sou a deusa Deméter. Olha, isso é de arrepiar, né? Eu sou a deusa Deméter, mas agora eu não quero mais a criança. Agora é com você. Isso em mitologia, isso em teologia, chama-se hierofania. É quando o Deus se revela aos homens. Na Bíblia, nós temos essa passagem, quando Jesus Cristo se revela aos discípulos de Emaús. Tá bom? Então, é a hierofania, quando Deus se revela ao homem. E ela pega a criança, devolve para a mãe e volta para a gruta, volta para a pedra onde ela estava. O povo ficou preocupadíssimo. Olha o que nós fizemos com a deusa. E agora, como é que a gente pode se retaliar com a deusa? Só um detalhe. Na verdade, Deméter estava imortalizando Demofonte. Ela ia fazer o menino virar um deus. Colocar o menino no fogo, lembram do filósofo Heráclito? Tudo que vai para o fogo se transforma, né? Não tomamos banho 2 vezes no mesmo rio, né? E o que você põe no fogo também se transforma. O elemento primordial para Heráclito é o fogo. Então, ela bota o menino no fogo para poder imortalizar o menino. E isso vai ser usado, inclusive, na psicanálise. Freud vai dizer, né, para a gente, ó, ele vai interpretar os mitos. Aqui nós temos um exemplar caso de transferência. Freud discute muito transferência. Ela está transferindo. Ela perdeu a filha, né, Perséfone, para Hades. E ela transferiu o sentimento para aquele bebê, para aquela criança. E ela queria, na verdade, transformar o Demofante num deus para roubar o menino para ela, os deuses gregos. Tá bom? Vamos seguir aqui. Isso aí vai dar origem aos mistérios de Eleusis. Isso é um vaso de fundo, né, vermelho, clássico, do século V a.C., da Grécia. É um bom para poder estudar um pouco de história e arte da Grécia Antiga. E aí, esse vaso representa Perséfone e também Hades, tá legal? Esse vaso está no Museu de Berlim, na Alemanha. Seguindo. Bem, e aí a gente vai ter uma solução para o problema. Deméter está lá, na pedra, né, chateada. Os homens fizeram uma procissão. Nesse caso, agora, Deméter vai ter piedade daqueles homens, vai ter piedade deles, e vai fazer o seguinte: ela vai ensinar a eles os mistérios de Eleusis também, que tem a ver com a religião grega.
com a religião grega. Lembrem-se que em Platão pega dessas fontes também, né? Nós já vivemos no mundo, né, das ideias, e nós encarnamos nesse corpo, segundo Platão, e viemos para o mundo sensível, e nós esquecemos daquilo que era melhor naquele mundo, né? Então a gente vai ter, para Platão, existem reencarnações, tá bom? É claro que a Igreja Católica bebeu muito, muito, muito em Platão. Porém, essa ideia da reencarnação, não. Isso foi tirado, obviamente. Bom, ninguém quer que a deusa Deméter sucumba de fome. Porque se a deusa Deméter morrer, os deuses não morrem, mas se a deusa sucumbe, os homens também. Todos irão sucumbir. Então, qual é a solução? Encontrar um acerto de contas entre Deméter e Hades. Tá bom? E aí Zeus vai se meter para reparar o seu erro, que teria sido, a princípio, deixar que o próprio Deus, Hades, sequestrasse, raptasse, né, a deusa Deméter. Perdão, não permitir que o erro de Zeus foi permitir que o deus Hades fizesse o sequestro de Perséfone. Bom, e aí, qual vai ser a solução encontrada para o problema? Zeus faz o seguinte, muito bom. Ela já comeu a romã. A Core, que agora é Perséfone, comeu a romã. Ela tem um compromisso com Hades. Façamos o seguinte, ela vai ficar durante 6 meses do ano com o deus do reino dos mortos, não é inferno para os gregos, com o deus do reino dos mortos, com Hades, e durante 6 meses do ano, ela vai ficar com a mãe. E a solução foi essa, tá bom? Isso vai dar origem às estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. No outono e no inverno, a deusa, a Perséfone, fica no reino do Hades com o deus Hades. Durante a primavera e o verão, ela sobe, ela nasce como uma planta. Olha que coisa lindíssima. Olha a simbologia do mito. Ela nasce do fundo da terra e agora ela vem para o reino dos vivos. É a primavera e ao verão, quando ela vai ficar junto com a sua mãe, com a deusa Deméter. Quando chega o outono e depois o inverno, ela volta para o reino de Hades. É nessa época, na primavera e o verão, que o homem pode produzir melhor, que ele organiza a sua plantação, que ele vai ter os seus víveres, abençoado pela deusa Deméter, na mitologia grega. E no outono e no inverno, é muito frio na Grécia, é muito frio para os europeus. Tá bom? Então, o mito, ele tem um significado. O mito, ele tem lógica. Só que a lógica do mito é uma lógica mais própria do mito. O mito não é uma pura besteira. Isso, para o grego, explicava muito bem a origem das estações dos anos, a estação, né, a origem da estação dos anos. Tá bom? Meus amores, muito obrigado. Se vocês gostarem, depois a gente grava outras videoaulas contando outros mitos para vocês, tá bom? Uma boa semana para todos, paz e bem, um beijo no coração. Tchau, tchau.